Oi, gente! Voltei, espero que vocês tenham tido uma boa experiência já assistindo as aulas anteriores. Eu sei que são ensinamentos profundos, eles mexem um pouco com a gente, às vezes dói, às vezes dá vergonha, culpa, e é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Então, os ensinamentos, eles vêm por etapas corretas justamente por causa disso. Porque depois que a gente começa a se confrontar, ou a ficha cai, são sentimentos e emoções que não são muito legais que vêm à tona. E hoje, a aula é exatamente sobre isso. Então, é importante a gente analisar o que é uma emoção. Emoção é um primeiro impacto, né? É o que antecede o sentimento. Então, vamos com exemplos. O que acontece quando uma pessoa sofre uma decepção? Né? Ela fica naquele impacto, ela sente amargura, às vezes vergonha, né? Vem aqueles sentimentos de ai, não devia ter confiado, e isso e aquilo. Então, tudo aquilo vai gerando emoções ruins. Frustração, a própria decepção, independente de se é amoroso, familiar ou com amizades. Né? Os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa alma, ela sente as coisas. Então, por mais que a gente tenha sido criado para fingir que não tem sentimentos, nós temos. E quanto mais a gente apaga e finge que esses sentimentos não existem, mais eles corroem a gente por dentro. Então, essa emoção vem, e como a gente não conhece a nossa mente, a gente nunca estudou inteligência emocional, a gente é tomado por essas emoções. É a mesma coisa, o que acontece com você se você do nada descobre que você ganhou na loteria? É uma enxurrada de emoções, você vai transbordar, mas aquilo ali não é uma felicidade. Essa é a diferença entre emoção e sentimento. Quando você sofre alguma decepção, por exemplo, vem as emoções. E aí você tem dois caminhos: aprender a lidar com aquilo e consertar aquilo dentro de você, não com outra pessoa. Você nunca vai poder controlar o que as outras pessoas fazem com você. Você sempre vai poder controlar a sua forma de reagir e de encarar o que foi feito, o que aconteceu. Então, se você começa a alimentar essas emoções ruins, né, de frustração, de rancor ou de mágoa, aquilo ali vai se transformar em um sentimento, né, de raiva, de ódio. Então, ele gera, e aquilo ali é enraizado. Aí vira um sentimento. Porque a emoção é aquela coisa de primeiro impacto, né? Às vezes dura uma semana, né? Por aí. Vai de cada um. Antes eu levava um ano completo, porque como eu me analisava, eu levava um ano completo para superar uma coisa. E nem superar, botar debaixo dos panos. Hoje, uma coisa acontece comigo. Hoje, eu tiro uns 2 diazinhos no máximo pra eu chorar, às vezes nem 2, entendeu? Se eu tiver alguma coisa importante para fazer, como por exemplo, antes de dar essas aulas, aconteceu uma coisa catastrófica na minha vida. Uma não, né? É sempre mais de uma. Então, mas e aí? Eu tinha que começar a dar aula e eu não posso ficar presa nisso, eu não tenho mais, sabe? Eu tenho preguiça de sofrer. Eu já sofri tanto, cara, que eu tenho preguiça. Então, eu tiro um tempo, eu analiso tudo que eu tô sentindo, o que eu posso fazer diferente na próxima vez e, mano, segue o baile e vou embora. Porque aí, ele não vai gerar um sentimento ruim. Por isso que se vem a superação. A superação é quando você ultrapassa aquele obstáculo emocional. E tudo é dentro da gente. Não adianta a gente querer mudar o externo se a gente não mudar o que está dentro da gente. Sabe? Então, quando você tem a consciência, lembra da aula passada, gente?
que eu estava falando que quando tudo que acontece tem um processo dentro da nossa mente. Então, se você souber parar antes de chegar e você enfrentar o problema, você conseguir ter consciência de parar e analisar o que você está sentindo, o que aconteceu, ver os dois lados, você consegue transmutar aquilo ali. Por exemplo, uma coisa que serviria para me trazer ódio, peraí, eu não quero esse tipo de sentimento dentro de mim, eu não quero odiar ninguém. Então eu não vou deixar isso. Lembra que a gente estudou também na aula passada, que quando qualquer coisa que acontece, assim, principalmente se gera uma emoção forte, o seu cérebro começa a jogar aquilo ali na tua cabeça. Por quê? É importante resolver. Então ele começa a te tacar aquilo ali, porque de alguma forma você vai ter que resolver. Só que a maioria das pessoas pega, vai lá e esconde debaixo do tapete ou entra em confrontos, que é a natureza humana. Nós fomos criados desse jeito. Então, no modo de defesa e ataque, né, um com o outro. Então, se você analisa e conserta isso dentro de você, ele vai parar de gerar coisas ruins, tipo assim, para mesmo, gente, ele para de vir na sua cabeça e tudo mais. Tem um processo, é óbvio, né, para até isso acontecer, e a gente vai estudar isso passo a passo, tá, colocando em prática, abrindo o coração. E a mesma coisa é um sentimento, uma coisa boa, por exemplo, por que as pessoas não conseguem a tal da felicidade? Porque a pessoa acha que, eu vou ser feliz com isso, isso e isso. Aí vai lá, quando consegue a casa dos sonhos, a casa de praia, sei lá onde, de campo, o carro que ele queria, e queria uma família, ele conseguiu. Ele começa a parar de dar valor para tudo isso. Por quê? É uma emoção. Se você não alimenta, ele não vira um sentimento. E a felicidade é um sentimento que você tem que alimentar diariamente, mesmo em meio ao caos. A nossa função aqui é aprender a surfar nas ondas do caos, para que ela não te afogue. Porque só tem esses dois caminhos. Ou você fica afundado naquilo ali, ou você dá a volta por cima. E essas emoções e sentimentos, eles atrapalham em tudo na nossa vida. Por quê? Se você sofre uma decepção em casa, por exemplo, aquela decepção não fica na sua casa, ela está dentro de você, então ela te acompanha. Então você, aos poucos, deixa de ser uma pessoa agradável, sabe? Isso daí vai corrompendo, acaba atrapalhando o ambiente de trabalho. Pô, quantas pessoas são obrigadas a conviver com pessoas totalmente tóxicas no trabalho? Sabe? E a pessoa não enxerga que ela é tóxica, que ela é cruel, ou que ela é corrupta, sabe? Então, e tudo que eu falo aqui, gente, eu aprendi na minha própria vida. E não porque eu era santinha, né? Eu sempre falo que é importante vocês assistirem tudo desde o início, para que vocês entendam que eu não estou simplesmente só aqui sair vomitando as coisas, não. Sabe? Muita gente não aceita ouvir a verdade, nem dos outros, quanto mais de si mesmo. Então é mais fácil você falar que a pessoa não sabe do que está falando, do que você aceitar que ela está certa e você é um bosta. E eu não estou falando disso de um modo depreciativo, porque toda a minha intenção aqui é mostrar a vocês isso para que vocês consigam mudar. Porque a gente mudando, a gente consegue ficar cada vez mais perto da felicidade. Porque a felicidade é um sentimento, então a gente tem que correr atrás deste sentimento. E quanto mais você vai consertando aqui dentro, mais as coisas do lado de fora vão se consertando de certa forma. Ai, mas a minha vida virou um caos, tudo virou... E quem garante que não era para ser assim? Porque, por exemplo, se você convive com pessoas que só sabem pisar em você, que não reconhecem nada do que você faz, você acredita mesmo que sua felicidade está no meio dessas pessoas? Dentro do pessoal que já está no espiritualismo, por exemplo, é muito engraçado ver quando as pessoas ficam desesperadas, porque vai fazer a oração do Arcanjo Miguel de 21 dias. E, mano,
tudo desmorona. Na minha vida ele veio de retroescavadeira e tirou tudo. Tudo. Todos. E depois ele falou, o problema é você, vamos trabalhar. Entendeu? Então, às vezes, nós somos o problema. Então não adianta a pessoa ficar acendendo vela e fazendo oração, entendeu, o tempo inteiro, e repetindo as mesmas coisas, se aqui dentro você não está mudando, se aqui dentro você não está deixando rasgar para sair as feiuras que tem dentro de você. E isso em qualquer religião. Né? No espiritismo as pessoas vão lá, se dedicam a trabalhar de graça, e a isso e aquilo, mas e aqui dentro? Nas religiões, na igreja evangélica, na católica e todas as doutrinas, gente, porque todo o foco é o nosso coração. Nós temos que conseguir purificar o nosso coração. Então, aprender sobre as emoções é muito importante, porque a partir do momento que você vai aprendendo a lidar, não é mais qualquer coisa que te afeta. Pode até trazer aquela mágoa, aquela frustração, mas você já está acostumado, meu amor. E a gente se acostuma de tanto sofrer mesmo. Quem nunca foi traído, seja por família, amizade falsa, romance? Sabe, a vida é um eterno aprendizado. Então, as pessoas não são como nós queremos que elas sejam. E quanto antes a gente entender isso, menor vai ser as nossas dores. E que a gente tem que aprender a conviver com isso. É daí, por exemplo, que surge a inveja. Sabe? Você não aceita que a pessoa seja diferente de você. Ou muitas vezes a pessoa quer ser aquela fulano de tal lá, mas não tem coragem de abrir mão de tudo que ela abriu mão. Não tem coragem de pagar o preço que ela pagou. Aí o que faz? Ao invés de ir lá e pagar o preço também, para também ter aquilo que a outra pessoa teve, ela prefere ir lá e inventar um monte de coisa, um monte de mentira, falar mal dela para todo mundo. Por quê? Porque uma hora veio uma emoção ruim e a pessoa está alimentando essa emoção ruim até hoje, já virou uma pessoa totalmente tóxica. Eu, por exemplo, era assim. Então, quem assistiu meu testemunho, eu estou dizendo lá, que foi o primeiro vídeo, que ver a felicidade das outras pessoas me incomodava. Né? Felicidade que eu digo alegria, porque felicidade, como eu disse, é um sentimento. Então, quando a gente aprende as nossas emoções, a gente começa a selecionar quais são os pensamentos que vão ficar na nossa cabeça, a gente começa a entender melhor como tudo funciona dentro de nós. Então, por exemplo, uma pessoa que só foca nas coisas ruins da vida, o que ela vai desenvolver? Uma depressão. Porque ao contrário do que a maioria, não vou falar todo mundo, porque muita gente estuda sobre o que eu estou falando. E muita gente sabe também. Então, do sentimento, ele vai para o fisiológico. Eu já fui parar no hospital uns anos atrás, diversas vezes, infartando. E quando eu chegava lá, todos os sintomas eram reais. Mas eu não estava infartando. Era crise de ansiedade. Sabe? O médico uma vez chegou a falar para mim que era síndrome do coração partido. Porque eu estava passando por tanta coisa, era tanta humilhação de tantos lugares e de tantas pessoas, e as pessoas nem fazem ideia de que estão fazendo isso com as pessoas. São as críticas construtivas. Estou falando pro seu bem, aquela soberba. Porque eu tenho dinheiro, eu posso falar. E várias vezes, todas as vezes que eu fui com esses sintomas, aí os médicos falavam isso. Até que teve um que falou que era síndrome do coração partido, que eu deveria procurar ajuda para que eu conseguisse desenvolver essas emoções reprimidas, porque eu poderia até me matar mesmo. E aí eu não fui, né, para terapia, porque eu já passei por tantos terapeutas que eu prefiro fazer sozinha. Então aí eu comecei a investigar isso, e aí foi quando eu aprendi sobre as emoções. Então, na prática que eu fui aprendendo tudo isso. E as pessoas podem tentar diminuir a minha história de vida o quanto quiserem,
podem inventar, podem falar do meu passado. Gente, eu não quero mais ser aquela pessoa, então eu tenho o direito de querer ser diferente agora. Em nenhum momento eu nunca corri do meu passado, de quem eu fui, de quem eu fiz. Eu não tenho vergonha. Eu fui quem eu tinha que ser, com as condições que eu tinha de ser e do que eu estava passando, do que eu estava vivendo. Então é uma coisa que eu aprendi a superar. Agora eu sou uma nova pessoa, agora eu estou tendo a oportunidade de fazer tudo diferente. E o céu não é o limite. E tudo isso está dentro da gente. Então, quando a gente começa a se aprofundar nas nossas emoções, a gente vê que não é qualquer pessoa que merece o nosso tempo. Não é qualquer pessoa que merece conviver na nossa vida, de saber das nossas decisões pessoais. Porque a maior parte das pessoas, elas sentem inveja, gente. Às vezes você não tem dinheiro, você não tem nada, mas você tem uma alegria e a pessoa sente inveja daquilo ali. Ou você tem um cabelo, ou sabe? Daí vocês vão ler na internet, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Então, e as pessoas, os julgadores sempre vão existir, as críticas construtivas, enquanto você der brecha para isso. Porque agora, meu amor, ninguém mais fala um má. Sabe? Quando você tem preguiça. Por exemplo, tem pessoas que só te mandam um oi e já te mandam uma pergunta, porque a intenção dela claramente é saber da sua vida. E no geral são fofoqueiros, porque é você contar, vai lá e fala para todo mundo. E ainda fala de uma forma depreciativa. A maioria das pessoas são assim. Quem nunca contou uma coisa para um amigo e depois descobriu que o amigo estava lá na rodinha dos escarnecedores lá, fazendo piada e debochando, contando coisas sobre você? Eu, por exemplo, já fui leal a tantas pessoas que só me deram facadas pelas costas. Onde eu contava coisas e depois essa pessoa doidona, entendeu? Ia lá e falava para os outros. Mas eu também já fiz isso. Aqui você faz, aqui você paga. Mas, então uma hora a gente aprende a se privar. Sabe? Selecionar quem eu quero do meu lado. O que essa pessoa traz para agregar na minha vida, para somar? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que analisar, por exemplo, as nossas emoções. Você é uma pessoa que está me trazendo dor de cabeça, é uma pessoa que fala mal de mim pelas costas. Eu tenho que tratar essa pessoa bem para quê? Seja familiar, seja parentela, seja o raio que parta. Não sou obrigado. Se me gera emoções ruins, tá fora da minha vida, meu amor. E vá com Deus. Não deseja o mal da pessoa. Só não queira ficar ali aturando, ser desrespeitado, ser humilhado. Essa é a lógica da vida. E isso é com qualquer pessoa. Eu, por exemplo, eu gerenciava equipes. Não cheguei a ser muito boa nisso. Hoje, por exemplo, se eu pegar uma equipe, eu acredito que eu faço milagres. Mas olha o conhecimento que eu adquiri depois que eu abri mão dessa profissão. Eu abri mão de tudo no início da pandemia. E toma-lhe de estudar, de estudar, de estudar. E hoje eu fico pensando, como seria a minha vida se eu não tivesse feito isso? Onde eu estaria? Será que eu estaria viva ainda? Então, às vezes, uma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida, ela muda todo o rumo da nossa história. E enquanto as pessoas não aprenderem a lidar com as próprias emoções, elas vão continuar tomando decisões ruins. Às vezes a pessoa recebe uma oportunidade divina de ressignificar e de começar uma vida totalmente nova. Mas no medo do novo, ela volta para o passado e volta a conviver, sabe, com coisas que não tem mais nada a ver com ela, mas ela não consegue soltar, porque sente culpa, sente apego àquelas pessoas do passado. E para a gente mudar, a gente tem que saber abrir mão de coisas que não servem para o nosso bem, gente. Às vezes é um familiar que você ama muito, mas a pessoa só te traz... Sai de perto. Não deixa aquela pessoa continuar te adoecendo. Nunca mais... Não é para você abandonar, parar de falar... Mas não deixa mais aquela pessoa fazer parte do seu ciclo pessoal de escolhas, por exemplo.
é uma coisa que acontece muito sobre esse negócio. As pessoas mandam mensagem, e aí? Quer saber da sua vida? Ninguém nunca me mandou uma mensagem perguntando, falando assim, pô, Carol, parabéns, cara, que não sei o que é isso aí, força. Você tá feliz? É isso que importa. Ninguém nunca perguntou se eu tava feliz. Nem antes e nem agora. As pessoas só sabem criticar. Me criticavam antes e me criticam agora. E tô cagando pra quem tá me criticando. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, meu amor. E assim a vida segue. Eu não me importo. Não mais. Então, tá vendo como é que um ensinamento ele vai complementar o outro, porque para você conseguir compreender suas emoções, você precisava entender como esses processos funcionam, que eu passei detalhadamente. Aí agora, por que é importante controlar os processos mentais? Para que a gente não caia na cilada de alimentar emoções ruins. Tá? Então, depois nós vamos aprofundar tudo isso, gente. Tudo e vai aprofundar muito. Mas, a princípio, é preciso ter a base. O fundamental. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho sobre as emoções. Até a próxima aula. Não vai ser amanhã. Domingo eu vou tirar para descansar. Porque não é só chegar aqui e gravar o videozinho. Eu estudo bastante. Eu tenho que me preparar bastante, eu morro de vergonha de estar aqui, às vezes eu engasgo, aí eu levo um maior tempão para conseguir gravar. Mas assim, tudo é um processo, né? Tem sido, eu estou enfrentando um novo. E isso me gera certas emoções que eu ainda estou aprendendo a controlar também, porque não é que eu controlei hoje e acabou, estou livre, estou feliz. É diariamente. Porque a vida está aí, a vida não para, então as coisas continuam acontecendo. E a gente precisa cada vez aprender a lidar melhor, tá? Então, um beijo. Segunda-feira eu trago a próxima aula para vocês. Gente, peguem as apostilas, principalmente a da autocura. Conforme eu vou falando certas coisas aqui, vai tentando entender lá. Lá tem questionários já sobre o autoconhecimento, para vocês tentarem descobrir algumas coisas sobre vocês mesmos. Porque eu não vou ficar aqui dando tudo de mão beijada, porque não tem como. É um processo interno de cada um, então é você que tem que ir correr atrás da sua própria cura. Só você pode fazer isso por você, ninguém mais vai fazer isso por você, não tem como. Tá? Então, peguem as apostilas, vai pesquisar no YouTube, né? E é isso, tá? Segunda-feira a gente tá aí de novo, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana e juízo, gente. Coisa que eu não tinha. Mas tenham juízo. E vivam, tá? Um beijo.